Olá, esta é a nossa nona aula introdutória à ética. Na lição de hoje apresentaremos brevemente alguns traços da história da ética no Brasil. Bem, para começar, é importante chamar atenção para uma assimetria entre o modo como nós vamos reconstituindo paulatinamente a história da ética, considerando grosso modo, então, várias fases, do desenvolvimento histórico, e o modo como, em geral, no Brasil, os historiadores e os filósofos que trabalham com as histórias das ideias, contam o desenvolvimento da filosofia feita aqui no nosso país, independente, por enquanto, de uma discussão sobre se temos ou não uma filosofia genuinamente brasileira. Então, em geral, os historiadores das ideias dividem a história da filosofia feita no Brasil no período colonial, começa em torno de 1500. Então, claro, antes disso nós teríamos algumas cosmovisões dos povos pré-colombianos que viviam aqui, por exemplo, dos índios guaranis, tupinambás, etc. Mas esse período, então, começaria aí com, entre aspas, a descoberta do Brasil até 1822, quando começaria um chamado período monárquico imperial no Brasil. Bom, esse período, então, ele tem claramente alguma ruptura em relação ao que era feito aqui. Ele é um momento especial, com a vinda da família real portuguesa fugindo das guerras napoleônicas ao Brasil. Com isso, uma série de ideias novas aportaram ao nosso país. Nós estudaremos aí as contribuições éticas desse período também, que finda com a proclamação da República em 1889, que então marca uma nova forma de organizar a vida administrativa, o governo no Brasil, com a expulsão, inclusive, da família real portuguesa, e também que, em geral, se entende que é um momento característico porque novas ideias, então, são desenvolvidas, são importadas ou são desenvolvidas aqui no nosso país. Então, nós trabalharemos com essa divisão, e o intuito principal é mostrar que naquilo que, em geral, se considera, de um ponto de vista, então, europeu, o início da modernidade ou a vigência de uma ética moderna, grosso modo, digamos, de 1600 a 1800, alguns fixam assim, como veremos, alguns filósofos fixam dessa maneira, a ética moderna. Nós veremos que nesse período, aqui no Brasil, vigora ainda, nesse período todo, digamos que já inclui o colonial, uma ética antiga. Então, enquanto na Europa se produzia as pressuposições, os pensamentos, as teorias filosóficas que embasariam uma ética moderna, aqui nós temos a vigência ainda daquilo que conceitualmente nós estabelecemos como sendo uma ética antiga. Lembrando, então, de videoaulas passadas. Bem, claro, então, enquanto o Brasil faz um esforço de se modernizar, de construir uma ética moderna, aí no final do período imperial e início do período republicano, nós temos, então, na Europa já uma discussão, a partir de alguns filósofos, por exemplo, Nietzsche, da pós-modernidade. Final do século XIX, início do século XX. Bom, então isso é para a gente entender que há diferentes maneiras de contar a história da ética. Uma delas levará em conta, então, algum desenvolvimento da filosofia feita nesse país. Bem, dentro desse espírito, nós trataremos mais adiante da questão de se existe uma ética brasileira. Claro, enquanto tratarmos das contribuições antigas, da filosofia grega, romana, do chamado período medieval, não trataremos muito das éticas produzidas aqui por uma razão bastante óbvia,
a não ser talvez de forma ilustrativa, né, mostrando como certos povos, coletores e caçadores, tinham uma moral específica aqui, como por exemplo os Pirahã, que já mencionamos. Bem, a ética produzida no Brasil, então, será discutida no contexto de se temos uma filosofia brasileira ou não, se temos o que justifica chamarmos, né, de uma filosofia brasileira. Enfim, trataremos aqui em especial a ideia de que vigora no nosso país um certo ethos para a maioria de nós, né, que é conhecido como ethos do jeitinho, marcado talvez por algumas virtudes específicas, a cordialidade que estudaremos, mas em geral também uma série de clichês em relação ao Brasil, de certos costumes, né, da malandragem, da falta de seriedade, da relação não bem resolvida entre Casagrande e Senzala, né? Quer dizer, também o patrimonialismo, né? A confusão entre o público e o privado. Tudo isso será tratado mais adiante, né? A preocupação aqui, então, é dupla. Uma, discutir se há uma ética brasileira, uma contribuição brasileira da filosofia, da nossa filosofia, a compreensão dos fenômenos morais, e também descrever fenomenologicamente o que a gente chama do ethos do jeitinho. Né? Claro, isso tudo então será feito nas últimas videoaulas dessas lições introdutórias à ética. Além disso, nós temos finalmente que ressaltar que aqui o que importa também é chamar a atenção para algumas questões específicas da nossa sociedade brasileira, né, que é bastante pluralista, multicultural, né, ao menos como uma constatação de fato. Nós temos que admitir que há vários sistemas morais. Né. Um dos objetivos, então, quando avançarmos aí nas próximas videoaulas, é compreender um pouco essa pluralidade moral e discutir metaeticamente se essa pluralidade moral leva a um relativismo ético ou não. Quer dizer, como se a ação correta só seria relativa a algum sistema moral específico, né? Seja, por exemplo, de um povo originário, como são os Pirahãs, ou os povos afrodescendentes, com suas múltiplas culturas também, né, os seus traços e os seus comportamentos morais, ou a moral predominante no Brasil, que continua sendo a cristã, embora haja um decréscimo do catolicismo. A gente está presenciando, então, a ascensão de religiões, digamos, pentecostais, evangélicas e assim por diante, né? Então, uma das coisas que procuraremos fazer é discutir metaeticamente também se a admissão de uma pluralidade de sistemas morais leva ou não ao relativismo. Né? Por isso é que faremos uma breve descrição de alguns sistemas morais. Né? Não é possível tratar todos, né, nessas videoaulas. A moral Pirahã eu já apresentei brevemente, né? Salientei, por exemplo, que diferentemente da cristã, ela não pratica a monogamia, tem outros costumes, e isso então, por exemplo, coloca uma série de questões sobre se há uma ação correta, um costume correto em relação ao modo como o ser humano se reproduz ou não, né? Nós também salientamos outros traços, né, de povos pré-colombianos, claro, não só, nós poderíamos citar muitos outros, né, os tupis guaranis, os tupinambás. Quer dizer, os tupinambás praticavam determinados costumes, né, que nós hoje achamos até um pouco estranhos e talvez pensamos que não são, digamos, admissíveis, né, aos olhos de uma moral moderna, como, por exemplo, o canibalismo, né? Claro, e junto com outros povos que também praticavam, né, por diferentes razões, aí, algumas até com certo fundo, digamos, que é interessante discutir se essa prática ela vem em função, digamos, do incremento da coragem, por exemplo, como um valor importante naquelas sociedades, digamos,
um pouco mais baseadas nesse tipo de costume, digamos, né, de honra deliciosa, onde a coragem é um valor fundamental, né? Bem, claro, nós temos também no Brasil, né, uma série de influências a partir da vinda dos escravos, né, das culturas africanas, né? Eu vou falar no plural aqui porque são múltiplas, né? Então, há muitos filósofos, né? Eu vou mencionar aqui o Paulo Margutti, que um livro sobre história da filosofia no Brasil se põe a reconstituir um pouco os traços dessas culturas, procurando então superar o eurocentrismo e tentando compreender essas culturas nas suas morais, nas suas especificidades, né? Então aí cabe apontar práticas como fetichismo, animismo, né? Que tem certamente um certo fundo também nas suas práticas, por exemplo, de magia, né? De costumes e de pressupostos religiosos que também não são, por exemplo, os cristãos, né? Que é uma visão, digamos, monoteísta, enquanto as religiões afrodescendentes, todas elas são, em geral, né, não são claramente monoteístas, né? Admitem uma pluralidade de divindades. Bom, faremos então uma pequena caracterização desses sistemas morais, com o objetivo, então, principal, né, de discutir questões éticas no sentido filosófico explicitado até aqui nas diferentes videoaulas, em especial a preocupação de saber se admitir a existência de diferentes sistemas morais, quer dizer, admitir um certo relativismo descritivo que constata empiricamente que as nossas sociedades são multiculturais, se isso implica ou não relativismo ético, né? Se não implica, quer dizer quais são os traços, então, eventualmente comuns, morais, né, a esses sistemas. E se, enfim, se admite parcialmente que moral poderia ser construída a partir de bases comuns que tornassem possível, digamos, uma vida compartilhada, uma certa coexistência pacífica que possibilitasse a cooperação, né, entre os diferentes sistemas morais, admitindo aí alguma divergência moral não significativa em relação a alguns costumes, né? Então essa é a principal meta que nós temos ao tratarmos a ética no Brasil, reconstituir historicamente, né, as possíveis contribuições de uma ética feita no Brasil, né, que para muitos é a parte da filosofia também comparativamente a outras subdisciplinas como a lógica, a filosofia da ciência, uma das mais desenvolvidas. Então uma questão que me toca pessoalmente também é essa, porque a ética enquanto disciplina filosófica no Brasil, subdesenvolvida em relação às outras subdisciplinas filosóficas, e se especialmente essa característica da ética filosófica feita no Brasil tem a ver com o nosso ethos do jeitinho, né? Talvez tenha ali uma conexão interna. Mas, claramente, o objetivo é a discussão, então, filosófica, em relação ao pluralismo de sistemas morais, eventualmente se uma teoria normativa pode ser construída que congregue aí todas essas visões morais ou não, se temos que admitir um certo relativismo em especial. Então, com isso nós encerramos essa apresentação mais geral da ética e a partir de agora procuraremos então aprofundar as contribuições dos principais pensadores, né, à ética. Obrigado e até a próxima videoaula.